A grande finalidade da vida não é conhecimento, mas ação. Thomas Henry Huxley. Capítulo 8. Construindo relações. Parte 1. De acordo com a tradição, o indivíduo cultiva o sonho da construção de um ciclo familiar, pressupondo que isto é de sobremaneira comum. Entretanto, para incorrer o sucesso nesse empreendimento, é preciso encarar como sendo um empreendimento complexo, ainda porque, a partir de sua construção, é extremamente necessário compreender que existem duas verdades distintas. Isso demandará ao longo do desenvolvimento uma estrutura agora duplamente complexa se relacionada a outros objetivos e demandará de sobremaneira esforços de complexidade ainda não contemplada. Ao entender que se faça presente tal interesse, o indivíduo precisa de forma imediata analisar uma série de fatores externos a fim de sucesso em sua implantação. Ainda que, na atualidade, tornou-se corriqueiro o ato de desfazer tais laços, é preciso encarar o fato de que, uma vez iniciado tal comprometimento, a estrutura aplicada passa necessariamente pelo vínculo eterno, impossível de ser desfeito a curto, médio ou longo prazo, ainda porque envolverá possivelmente um ou vários outros indivíduos que demandarão em tempo integral atenção e esforço seguramente imprescindíveis ao desenvolvimento pessoal de cada um deles, uma vez envolvidos nesse empreendimento. Embora seja definido a grosso modo como relacionamento a dois, é muito mais que isso, porque tal empreendimento surge a partir de dois ciclos familiares com a mesma complexidade e com duas verdades, as quais surgirão novas verdades a serem aproximadas, e assim sucessivamente. Quando incorre o empreendimento, embora este pareça ter autonomia, na prática não é exatamente assim. Existem dois universos familiares envolvidos no surgimento desta nova etapa. E assim, fatos ocorridos no processo de desenvolvimento estarão ligados de forma direta aos ciclos familiares dos pretendentes ao matrimônio. Vamos definir de forma mais figurativa. Tal empreendimento exige em primeira vista uma entrega ímpar, e não só a nível emocional, mas sobretudo uma estrutura material, intelectual e até psicológica. O êxito deste objetivo tem início ao desenvolvimento emocional dos envolvidos em primeiro plano. Ambos têm de estar absolutamente comprometidos com o mesmo intuito e conhecerem a fundo os deveres, as responsabilidades que tal procedimento exige de cada uma das partes. Tendo considerado tais pontos, deverá agora ser observada a necessidade de uma estrutura física. Primeiro, trabalho com renda suficiente para a manutenção das necessidades corriqueiras no âmbito familiar. Neste caso, faz-se necessário que tal renda cubra de sobremaneira todas as despesas básicas, com sobra para possíveis infortúnios surgidos. Uma boa estratégia é que ambos detenham uma percepção monetária onde a somatória seja um complemento. Um segundo passo, não menos importante, e quase sempre passa despercebido, é a imediata aquisição de moradia própria, talvez pela percepção monetária de ambos suprirem satisfatoriamente as despesas em primeiro plano. Tal necessidade passa a se apresentar como desnecessária. Lê do engano. Deve-se advertir que, assim como cada um ser está em desenvolvimento, também este empreendimento familiar o está. E este define-se pelo desenvolvimento de ambos. Assim, fica notório que toda a estrutura está a todo tempo em risco de ter de admitir novos conceitos, novos entraves e novos esforços, agora sanados a consenso por ambos, nunca individualmente. Neste caso, podemos definir numa exemplificação comum. Perceba que cada um provém uma percepção monetária, que juntas somam uma renda. A partir dessa renda, toma-se as despesas e assim procede sua liquidação. Admitindo a possibilidade de ter uma das rendas interrompida, a estrutura inicial detectou a necessidade de uma transformação a nível inferior em relação ao início. Deste modo, a transformação deve se dar de forma imediata para que tal impacto seja percebido sem muito peso.
E se considerarmos que tal empreendimento não possua um imóvel com propriedade, essa demanda de recursos está mantida e, a consenso, deve-se apresentar a readaptação por outras despesas contraídas até então, e neste caso, o consenso é imprescindível. Em outra situação, analise que o cônjuge virago venha a desenvolver uma gravidez. Toda a estrutura familiar exigirá nova adaptação, com mais recursos e mais disponibilidade de ambos. E no caso de uma possível readaptação a nível de inferior percepção monetária, a adaptação também deverá ser observada em tempo hábil a fim de sanar possíveis entraves posteriores. Compreenda que não observar tamanha importância poderá comprometer toda a estrutura. É necessário reconhecer ainda que a adaptação às alterações surgidas pelo desenvolvimento social requer tanta atenção quanto ao desenvolvimento familiar, por ser, de forma principal, a fonte mantenedora da percepção monetária do agora casal. E neste princípio pode vir a criar entraves de ordem financeira, social e até mesmo psíquica, se não observadas em tempo. Perceba que cada ser universal adapta-se de forma diferente às novas situações e novas verdades, como já foi compreendida em outra ocasião. E todavia, no âmbito familiar, se procede da mesma maneira. E é extremamente necessário proceder com a construção de pontes de entendimento entre os participantes desse ciclo. Entenda a demanda de necessidades básicas de desenvolvimento de cada membro deste núcleo. Compreenda que as despesas diárias são agora mais amplas e, por consequência, a demanda de maior esforço por parte de cada membro. E, neste sentido, o entendimento e a conciliação devem ser introduzidas não como possibilidade, mas regra, e respeitadas as individualidades, incentivando o desenvolvimento de cada membro. Note que, ao empreendimento, agora destina-se maior observância e maior demanda de acesso a informações externas. Gerenciar tais temas pode demandar maior esforço a título material, desprendimento intelectual e, principalmente, investimento financeiro. E deve-se observar que, a nível psíquico, a omissão e o não desprendimento podem ocasionar na criação de entraves psicológicos de qualquer nível. Portanto, faz-se necessário compreender esforço ilimitável à construção de ganchos para sanar possíveis crenças limitantes a quaisquer membros do empreendimento familiar. Entraves de ordem social, financeira, religiosa ou qualquer outro que se apresentem devem ser observados sempre e podem surgir a qualquer tempo, em qualquer tema. Por isso, a importância da construção de pontes de entendimento deve ser constante nesse empreendimento. Observe ainda que o surgimento de um terceiro membro deste ciclo demandará também o mesmo desprendimento de todas as necessidades. Os custos com despesas diárias são de sobremaneira extras. Embora se objetive a nível imediato a percepção negativa de tal ponto, é necessário encarar como ampliação de despesas. Perceba que a demanda de atenção, desprendimento financeiro para os devidos fins não são de sobremaneira mais nem menos importante que o investimento nas fontes de informação para o desenvolvimento intelectual deste terceiro membro até a sua independência, ainda porque seu desenvolvimento deverá passar por essa etapa. Outro fato de grande importância é a fomentação de contribuição previdenciária. Esta etapa deve ter início ainda no período inicial do empreendimento, e a complementação por um plano de previdência privada é muito importante, consideradas as possibilidades do novo ciclo familiar. Não menos importante que os planos de previdência são os planos de saúde. Eles irão garantir melhor amparo diante de uma necessidade. E acertar na escolha de um plano que contemple toda a família é de suma importância. Ao perceber todos os passos principais apresentados, o êxito do novo empreendimento está próximo. Dependerá exclusivamente do desenvolvimento de cada membro a nível intelectual, financeiro e psíquico. Pode parecer impossível à primeira vista, mas como em qualquer outro objetivo, devem ser observadas todas as etapas de sua construção. E somar a isso a construção de pontes de entendimento entre os membros. Menosprezar qualquer dos passos pode acarretar a qualquer tempo entraves de difícil solução.
Entretanto, uma vez aplicados os passos e procedendo da maneira mais correta possível, o prazer do retorno é incalculável.